Olá, como vai você? Hoje eu vou falar de uma coisa que me foi inspirada através de uma situação em que eu tenho visto acontecer com uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu desejo muito, muito que ela possa se encontrar, né, principalmente. E essa fala de hoje ela tem a ver com esse tal encontro que a gente precisa provocar em nós, né? É como a gente pode transformar, nos transformar interiormente, como é que nós podemos fazer com que a nossa vida ela possa realmente sair do lugar comum e ir andar e andar alguns passos para a direção em que a gente gostaria que ela fosse. Para muitos de nós é difícil imaginar como sair de onde estamos. Mas como sair de onde estamos? Me parece um tanto quanto estranho falar isso, sair de onde estamos. Mas será que eu estou bem? A grande maioria das pessoas nunca acha que está bem. A grande maioria das pessoas sempre acha que falta algo. A grande maioria das pessoas sempre acha que devia acontecer alguma coisa diferente na vida. Mas como alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida se você não tomar a decisão que é extremamente importante na vida de quem quer que seja, que é provocar uma mudança interior? E quando eu digo uma mudança interior, eu digo uma mudança principalmente em um ponto que muitos querem deixar de lado, que é a forma da gente entender essa mesma vida que a gente tem, que é a forma da gente encarar os nossos problemas e aquilo que a gente não considera problema, mas a maneira como nós tomamos a vida. Exemplo: se nós somos pessoas extremamente pessimistas e acreditamos que tudo está indo em contra nós, tudo acontece sempre para fazer com que nós não consigamos alcançar aquilo que nós buscamos, eu pergunto a você, mas o que você está fazendo para encontrar aquilo que você diz buscar? E aí surge uma outra pergunta que seria: o que você realmente está buscando? Você está buscando o fim ou o meio de chegar a alguma coisa? Porque a gente pode pensar assim: eu quero ser rico. Sim, isso é um fim. Mas como eu vou fazer para chegar a ser rico? Será que eu quero tentar a sorte e jogar em loterias? Ou será que eu quero rezar muito e achar que Deus vai me dar dinheiro para que eu possa ser rico? Ganhar numa loteria, coisa assim? Ou será que eu vou trabalhar? E aí muitos, inclusive, optam por essa terceira opção do trabalho. Mas aí vem a grande queixa: o meu trabalho não me cabe, o meu trabalho não me aporta com aquilo que eu preciso. E eu pergunto para você: mas você já fez alguma tentativa de fazer com que o que você tem hoje te sirva como uma base para você transformar o teu amanhã? Talvez a pessoa esteja vivendo tão presencialmente esse hoje e tudo aquilo que é levado junto com esse hoje, que acaba não pensando no amanhã, não da maneira como deveria pensar, como uma consequência do que você faz hoje. E aí a gente vai levando a vida, levando um dia tras o outro, um dia tras o outro, e a gente não encontra uma saída nessa nossa vida. Mas e se a gente começasse a entender a vida de outra forma? Se a gente conseguisse entender a vida de uma maneira mais leve? Por exemplo, todos nós buscamos uma coisa chamada felicidade. Muitos erroneamente acreditam que a felicidade reside naquilo que eu posso ter: carro novo, um carro para quem não tem, ou um apartamento, uma casa própria, ou muito dinheiro na conta, ou até, por que não, a pessoa que eu sempre desejei, mas ainda não vi, não sei quem é. E se eu te dissesse que tudo aquilo que você deveria desejar reside dentro de você, que é o teu entendimento, a tua sabedoria, as tuas possibilidades, que você se conhecesse a ponto de entender que você deve mudar? Primeiro passo: eu devo mudar a minha vida, porque eu me dou conta que a minha vida, do jeito que ela está estagnada, ela está parada, ela não vai a lugar algum,
E não adianta eu me queixar cada vez mais, mais e mais, porque eu só vou afundar num lamaçal de queixas provocadas pelas minhas mesmas queixas que se amontoaram como se fossem as lágrimas que eu nem verti, mas elas estão lá surgindo. E se eu mudasse a minha forma de pensar, acreditando que eu tenho tudo o que eu preciso, afinal de contas estou vivo, estou alimentado, estou dormindo numa cama e tenho o alimento na mesa todos os dias. E ainda, para muitos, ainda tenho trabalho. Não é aquele trabalho que eu gostaria, não, mas é um trabalho que me supre. Talvez minimamente dentro daquilo que eu gostaria que me suprisse, talvez de uma maneira um tanto quanto caótica, porque eu gostaria de ser mais valorizado como profissional e não sou. Sim, mas você tem feito algo a respeito? Porque é muito simples falar assim: eu vou apertar um botão e vou me desfazer de tudo isso, abro mão de tudo que eu tenho hoje em busca de algo melhor. Sim, é muito fácil fazer isso, mas isso só seria fácil se você tivesse uns propósitos extremamente fortes e uma convicção que você não tem, porque se você a tivesse, você não estaria fazendo isso, não estaria nunca resmungando por algo que você de alguma maneira plantou. É a mesma coisa que eu plantar chuchu e logicamente na minha colheita vem lá o chuchu e eu falo: mas não gosto de chuchu, eu quero batata, eu quero outra coisa. Mas se você plantou chuchu, o que você pode esperar disso? Por vezes a gente é defrontado com possibilidades maravilhosas, como por exemplo quando alguém oferece um curso, muitas vezes possível ao teu alcance, você diz: não me interessa. Ou você mesmo envereda um caminho e depois de um tempo você se dá conta que não era o caminho que você queria, e aí você vai em outro que aparentemente é o que mais te supre, o que mais se identifica com você, e você de repente depois de um tempo descobre que não é nada daquilo que você pensava, porque na prática ele não está te suprindo, porque na prática você não conseguiu aquela tão almejada colocação com aquele diploma daquele curso que você fez. Isso, traduzido em várias maneiras, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a gente errou, sim, errou, mas é normal errar. Mas a gente tem que aprender com os nossos erros. Se eu não conseguir entrar onde eu gostaria, se eu não conseguir fazer aquilo que eu gostaria, será que eu realmente gostaria daquilo? Gostar até que ponto? Gostar até que momento que eu gosto daquilo? A ponto de eu abraçar aquilo como se fosse a única verdade que eu tenho e tentar discorrer sobre ela da melhor forma para conseguir chegar a algum lugar, usando essa verdade que eu a transformei em minha. Será que você faz isso? Ou você fica simplesmente olhando, reclamando, e você não vai a lugar algum com isso? Nós temos que analisar extremamente quem nós somos diante daquilo que nós dizemos ser, aquilo que nós gostaríamos de ser. O que é que nós fazemos hoje para chegar aqui, naquele lugar que eu digo que eu gostaria de chegar? É muito fácil falar em posses, em dinheiro, falar em posição social como uma finalidade. Mas o que você está fazendo para chegar lá? Realmente o que você está fazendo para chegar lá? Eu vejo tantos jovens hoje que dizem, quando você pergunta: o que você quer ser? Médico, 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 médico. Muitos dizem que querem ser médicos, mas eles não dizem que querem ser médicos porque eles amam a tentativa de salvar vidas ou amam a tentativa de ajudar o próximo. Não. Primeiro porque o próprio médico, ele ajuda o próximo, mas ele está sendo remunerado para isso. Mas eles querem ser médicos porque a família e a sociedade idealizou como a carreira de medicina algo muito bem sucedida, na qual aqueles que lá estão nunca passarão fome e estarão sempre em uma posição invejável diante dos outros por serem médicos. Ou seja, eles não querem ser médicos, eles querem ter uma profissão que lhes dê dinheiro.
Mas mesmo eles tendo essa fantasia de fazer medicina, coisa que aqui nesse país, e talvez em outros tantos, requer ou que você tenha, que seja muito, muito bom aluno, ou que você tenha muito, muito dinheiro, com os valores que existem hoje para os cursos de medicina nesse país, que são algo totalmente fora do contexto, algo exorbitante, algo desmesurado, algo que é feito de uma maneira muito, eu diria, errada. Errada por quê? Porque não é a necessidade de se cobrar tanto, mas se tem quem pague, por que não? Né? É como se eu quisesse vender óculos e esse óculos desse grau que eu tenho tivesse em falta. E eu, ao invés de pagar o que eu paguei nele há 2 anos atrás, eu venda pelo 5 vezes o valor só porque é o único que há. Seria uma boa ação da minha parte? Eu não concordo, mas tem gente que acha normal isso. Mas voltando à nossa questão mental, nós temos o poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa existência. E mudar de maneira radical. Mudar, claro, não precisamos ser tão radicais como Buda, por exemplo. Claro que não. Ou como São Francisco de Assis, que muita gente não sabe. Ele, quando jovem, ele não era santo. Estava muito longe de ser. Ele gostava da vida noturna, gostava de sair, como todo jovem, até um dia que ele descobriu que tudo aquilo não adiantava nada para ele. Tudo aquilo lá não lhe apetecia, tudo aquilo lá estava errado para quem ele se propunha a ser. E ele tomou uma ação. Não digo que você faça isso, que você se desfaça do pouco que você tem e comece uma vida de ajudar o próximo, como Jesus dizia. Não, porque para você fazer isso, ajudando, abrindo mão de tudo que você tem, necessário se faz que você já esteja nesse ponto aonde você já entendeu, mas mais do que entendeu, você internalizou essa necessidade como sendo um caminho, ou o único caminho que você tem. Mas não é o caso, você ainda está em construção, você ainda está nesse mundo onde nós vivemos, onde a gente está aprendendo. E é necessário que você se prove, é necessário que você faça desse aprendizado algo que traga algo bom para você. Por isso que eu reitero, faça uma mudança na sua forma de encarar a vida. Leve, seja mais leve com você. Seja muito, muito mais leve com você. Porque muitas vezes, aquelas pessoas que são muito pessimistas, que reclamam muito, elas não têm a menor capacidade de alcançar essa leveza. Leveza essa que faz com que você possa se sentir mais apto a voar, a fazer caminhos e voos mais longos, mais altos. Porque todas essas coisas negativas, elas nos empurram para baixo. Todas essas coisas negativas fazem com que nós não sejamos nem um esboço daquilo que a gente pensou que gostaria de ser. Eu gostaria de ser esta pessoa que está muito longe de ser o que eu sou. Eu já fui jovem, eu já quis ser muitas coisas. Até motorista de trator eu queria ser porque achava muito bonito o trator. Mas isso era muito jovem. Mas quando a gente começa a entender o mundo e entender as nossas possibilidades, a gente, ao invés de pensar que as nossas possibilidades são pequenas e parcas, a gente tem a possibilidade de acreditar que elas são muito, mas muito maiores do que as que eu possa imaginar hoje. Que eu posso ir muito mais longe. Mas você tem que pensar assim. Você tem que desejar isso de verdade. Não é da boca para fora, eu quero ser isso. Não. É um processo interno. É um processo onde a gente vai fazer algumas experiências conosco, mas a gente nunca, jamais vai perder o foco naquilo que a gente deseja para nós. E para que isso aconteça, eu devo ter o entendimento e o discernimento aliado à minha inteligência, que graças a Deus todos nós temos, muitos não exercitam, mas nós temos, para fazer com que
eu consiga vislumbrar quais são os caminhos para chegar naquilo lá. Da mesma maneira que o pobre que quer ser médico verdadeiramente, ele tem um caminho sim, que é o estudo, porque o ensino nesse país é gratuito. Se ele quiser estudar, se ele quiser ir além do que todo aquele contexto familiar permitiu a eles chegarem, ele vai. Ele estuda. E quando chegar uma hora de fazer uma prova seletiva, como o Enem, por exemplo, ele alcança a pontuação necessária para entrar onde quer que ele queira entrar, para fazer o curso que ele quiser fazer. Se quiser ser realmente médico, porque quer salvar pessoas, não porque quer ficar rico, ele que seja médico. Mas ele alcançou pelo mérito dele, não pelo mérito do pai, da mãe, que muitas vezes incentivam sim para que ele queira ser tudo, mas pouco ajudam no sentido de que ele entenda esses valores tão necessários, como aquele valor de você entender que tudo aquilo que você deseja não basta só desejar, basta que você queira de uma maneira como você nunca quis nada até hoje. Que você queira a você amanhã, no lugar em que você quer que esse você esteja amanhã, não onde está hoje, porque isso que acontece hoje não é bom para você. Pelo menos você sabe que nunca te fez bem, que nunca abriu os teus horizontes e nunca te ofereceu aquilo que você gostaria que te oferecesse. E a gente tem que ter consciência de entender que nós não somos melhores que ninguém e que nós devíamos fazer um processo antes de começar a desejar, que é o processo de agradecer. Se você não quer agradecer a Deus, tudo bem, não é necessário agradecer a Deus, mas agradeça aqueles que te provêm, aqueles que te dão tanta coisa que você hoje usa e você sequer muitas vezes se dá conta que são meios de você poder chegar onde você quer. Aqueles que te dão uma mão na hora que você precisa e até duas na hora que você cai. Aqueles que podem fazer com que você tenha sempre alguém para poder dizer: eu preciso ouvir, ou eu preciso falar, para que eles possam te ouvir ou falar também. Mas é necessário que, para que você consiga fazer isso, você deseje, mas deseje de verdade mudar, principalmente quem é você. Mudar no sentido de você encarar a vida como você nunca encarou. Encarar de uma maneira que você nunca. Você olhar adiante e ver sim que por mais que existam muitas pedras nesse teu caminhar, você tem condições de passar por todas elas e chegar aonde você quer. Porque você é o dono do seu destino, ninguém mais. Eu não estou fazendo aquilo que meu pai, minha mãe ou quem quer que seja desejam de mim. Não, pouco me importa o que eles desejam de mim. O que me importa é o que eu desejo para mim. O que me importa é o que eu posso, até onde eu posso. E eu te digo uma coisa, quando você realmente pensa assim, você nunca vai colocar um determinante, nunca vai ter um limite, porque você será muito ajudado por aqueles que cuidam de nós, aqueles que estão ao nosso lado. E eles estão, e eles nos ajudam. Não como a gente gostaria, eu vou rezar e vou ganhar dinheiro, vou rezar e vou ganhar um lugar na faculdade. Não, rezar só não vai adiantar nada. Você precisa fazer a sua parte. E a sua parte, meu querido, minha querida, é muito mais do que 90%. Porque tudo depende de você. Do que você quiser colocar. O resto, que é pouco, chega na hora certa, no momento certo. Mas faça, como dizem aqui, faça por onde. Faça com que as coisas possam estar sendo costuradas para que elas cheguem ao lugar que você tanto deseja. Mas antes de você desejar esse lugar, entenda que esse lugar, para que ele possa ser ocupado por você, ele precisa que você esteja transformado. E é uma transformação implica em que você deixe toda aquela roupagem que você hoje carrega, tão negativa, tão negacionista do futuro, tão resmungona,
e você possa olhar e agradecer todo dia a tua condição mental. A tua condição mental, quando você começa a ser uma pessoa grata, quando você começa a ver a beleza que o mundo te dá em tudo aquilo que ele te mostra, quando você começa a olhar com olhares otimistas ao invés de pessimistas, você muda o teu padrão mental de uma forma tão grande, tão estonteante, que você em algum tempo não vai se reconhecer. Porque as coisas, todas essas coisas vão começar a conspirar a teu favor. Mas é necessário que você provoque essa mudança, porque elas, enquanto você não muda, elas não vão mudar. Elas continuarão do jeito que estão. Que eu possa olhar para frente e gostar muito daquilo que eu vejo, por mais que não seja tão aprazível, que eu possa olhar e dizer assim: eu consigo passar por tudo isso e consigo ainda passar olhando e sendo extremamente esse novo eu que eu sou, que é um eu leve, feliz, agradecido, aquele que olha e para tudo que acontece ele sabe que houve sim alguém que me ajudou, alguém lá em cima, por que não dizer isso, que permitiu que eu conseguisse, usando o meu trabalho, usando a minha vontade, usando o meu planejamento para alcançar aquilo que eu desejo, que eu tenha conseguido alcançar isso. Sabendo muito bem aonde eu vou colocar meu pé, em cada passada que eu der, para que esse pé possa estar muito bem estabelecido, muito bem equilibrado, para que eu possa dar um outro passo, cada vez mais em direção àquilo que eu tanto preciso. Por isso, meus queridos, minhas queridas, ou minhas queridas e meus queridos, né, as mulheres sempre estão na frente, que vocês entendam que eu consigo tudo que eu quero, tudo, basta que eu deseje, basta que eu me doe de verdade para conseguir aquilo e eu acredito nas minhas possibilidades, porque elas, como eu disse, são suas, não são de mais ninguém, de ninguém. E é você que tem o poder de mudar, como se fosse um clique, mudar a sua vida. Basta que você mude a maneira de entender, basta que você mude a maneira de pensar, basta que você saiba que você pode, desde que você faça, e faça bem feito. E se errou, faz de novo, até você acertar. Mas faça sempre com um sorriso, porque o sorriso, ele mostra que nós estamos satisfeitos em estar aqui vivendo e tentando transformar quem somos e aqueles que estão próximos de nós. Que Deus ilumine você e que você nunca esqueça que você tem o poder, o grandíssimo poder de ser quem você é e ser muito melhor do que você poderia imaginar. Graças a Deus.